Vocês estão felizes, gente? Gente, para quem não me conhece, sou a Érica Barreto, esposa do Leandro. Passei aí um bom tempo no Brasil, mas para a glória do Senhor, estou de volta, graças a Deus. Estava com saudade desta igreja, estava com saudade deste lugar. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Queridos, nós vamos ter uma palavra e nós estamos... Tem aqui o spoiler, que é o nome do que nós estamos ministrando. E como o Leandro começou a falar semana passada, o spoiler é algo muito legal, para quem gosta de assistir filme. Então, quando você está com uma pessoa, a Radassa, ela é campeã em dar spoiler. No parque, no filme, em todos os lugares, Radassa é a pessoa que dá spoiler. Gente, não chame ela para assistir um filme que ela já assistiu, por favor. Mas, no reino dos céus, no que o Senhor deixou para nós, existe um spoiler que todos nós já sabemos. No final, é que nem Billy Graham fala, no final vai dar tudo bom, tá, gente? O mal vai ser exterminado e os que estão em Cristo vão vencer. Vai dar tudo bom. E eu quero compartilhar com vocês um versículo que o Leandro já falou a semana passada. E é um spoiler muito bom sobre as nossas vidas. Que vocês prestem bem atenção ao que o Senhor está falando nos dias de hoje para o nosso futuro, para a nossa caminhada. Então, Mateus capítulo 24, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E eu achei bem interessante esse versículo, bem atual. Jesus falando, olha, quantos anos atrás? Muitos anos atrás, mas é um versículo muito atual. Afinal, a Bíblia, ela é o livro mais antigo, mas ao mesmo tempo é o livro mais atual nas nossas vidas. Então, se você pensar assim, poxa, mas a Bíblia é um livro tão antigo, querido, se você começar a amar a sua Bíblia, a ler sua Bíblia, você vai ver que aqui é algo atual sobre as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 8. Vocês estão felizes, gente? Amém. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Diz assim, 8:21. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Isso vem falando sobre a nossa reputação. Tanto que o nome dessa mensagem é: não abra concessões, zele por sua reputação. Porque nós devemos de cuidar da nossa reputação diante de Deus. Porque isso vem falando do nosso futuro. Nós temos um futuro eterno. Se nós zelamos pela nossa reputação diante de Deus, nós estaremos cuidando do nosso futuro com Deus. Mas quando nós zelamos pela nossa reputação diante de homens, isso vem falando sobre o que eles podem ver na nossa vida. Se a Bíblia já nos diz que a humanidade ela está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, é neste momento que nós devemos zelar pela nossa reputação em Cristo, para que pessoas venham olhando para nós e enxergando uma esperança de uma vida transformada.
Isso é o evangelho, são as boas novas que nós carregamos. Tanto que em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 e 3, vem falando que nós somos cartas vivas, escrita pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, aquele que nos leva em toda a verdade, e ela é lida por todos. Aleluia, é isso. Somos nós, queridos. Amém. Vocês estão felizes? É o que Ele deseja em nossas vidas. O que nós fazemos, o que nós dissemos, isso vai refletir o que fazemos no nosso secreto. Você já pensou sobre o nosso secreto? Todo mundo fala sobre ter um secreto, e todos nós temos um secreto. Só que as nossas atitudes vai revelar quem é o Deus do nosso secreto. E pessoas vão enxergar quem é o Deus do nosso secreto. Eu pedi para o Lê uma foto aqui, gostaria que vocês observassem essa foto. Vocês sabem o que é? Deixa eu ver. Calma aí. Senão não vai dar para usar, né? Mas calma aí. Ah, dá para ver, gente. O Leandro reclama muito. O que vocês estão vendo? Prédios. Mas o que chamou a sua atenção? O prédio torto. Sabe onde é esse prédio? Quem arrisca? Gurilândia, gente. Gurilândia é o bairro onde minha mãe mora. Ubatuba. Há algum tempo atrás, nós íamos para Ubatuba e era muito bizarro a gente ver isso daí, gente. A gente estava indo para a praia e tinha. E a gente falava assim, esse prédio vai cair. Cadê a Amanda? Amanda, foi derrubado, né? Foi derrubado esse prédio. Mas, por que eu coloquei isso? O que fica em evidência é o torto. Vocês viram o prédio, mas o que chamou a atenção foi o prédio torto. Gente, em Santos tem tanto prédio torto. É assim, a gente vê um monte de prédio, mas o torto, ele fica em evidência. E isso também é na nossa vida. Pode tirar a foto. Muito obrigada, Lê. Então, nós temos que prestar atenção, porque a nossa vida, ela é uma carta viva que é lida por todos. Então, ou a sua vida vai ser lida de uma maneira reta, ou ela vai ser comparada a esse prédio torto. As pessoas vão começar a enxergar as concessões que temos aberto, de acordo com as Escrituras. E olha só, o prejuízo de abrir concessões, queridos. O prejuízo é muito, presta atenção, é muito maior do que você fazer tudo aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Ainda que não seja confortável, como a Adriana começou a ministrar, vai doer. Não é confortável, você vai sair da sua zona de conforto. Jesus, ele vai começar a falar algo sobre a sua vida, não sobre a vida do vizinho, tá bom? Porque nós sempre temos profecia para o nosso vizinho. O nosso vizinho precisa de conserto, o nosso marido, a esposa, filhos. Mas o que o Senhor ele está querendo é chamar a nossa atenção para que nós, como individual, não venhamos a abrir concessões. Ele está falando que vai doer sim. Existem ajustes que ele vai precisar fazer na sua vida. Mas é só para você não ficar em evidência como algo torto. É só para isso. Ele quer que você permaneça reto diante dele. Outro detalhe bem importante, falando sobre prédio. Prédio vem falando sobre moradia. E a Bíblia já nos diz que o Espírito Santo,
Ele habita em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então, é impossível o Espírito Santo, com toda a santidade, com tudo aquilo que Ele vem tocando a nossa vida, Ele permanecer morando. Ele vai te visitar para te mostrar que você tem que mudar certas coisas, mas morar, fazer morada em você, vai ficar um pouco difícil. Presta atenção mais uma vez no que eu vou dizer. Ainda que doa, ainda que seja desconfortável, ainda que pareça que você é o bobo da corte, que você é o bobão, que você está fazendo o papel de otário, ainda que pareça, é bem melhor você viver esse lugar com Cristo do que ser o espertão. Porque a Bíblia já nos diz que a tristeza, segundo o mundo, vai gerar morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela gera vida, ela vai gerar transformação, ela vai gerar arrependimento. Nós vamos viver as coisas boas, perfeitas e agradáveis que o Senhor tem para nós. Só que vai doer. Vira aí para o seu vizinho e fala, vai doer. Mas no final vai dar bom. É melhor, querido, confronto de Deus do que um aplauso das multidões. É melhor você estar com Jesus do que ser aplaudido por onde Jesus não anda e não caminha. Nem sempre o que estão aplaudindo, festejando, idolatrando, curtindo, é o que Deus tem aprovado. E o primeiro versículo que eu li de Mateus, Jesus falando, cuidado para que não vos engane. Vão dizer, eis que Jesus está em tal lugar, mas não se engane, eu não estou nesse lugar. Então esse é um spoiler para você tomar cuidado, para você não se enganar. Para não te enganarem. E quando Jesus está falando isso, Ele não está falando lá no mundo. Ele está falando dentro das igrejas. Lá no mundo nós sabemos como sobreviver, mas dentro da igreja está sendo tão não sei nem falar essa palavra. Sorrateiramente. É isso? Está sendo muito sutil a entrada das concessões. Então, é algo dentro da igreja. Olha só, eu estava lendo Êxodo, do povo no deserto. Êxodo, capítulo 32, e eu comecei a observar as falhas de um líder. É muito sério. Êxodo, capítulo 32, diz assim: o povo viu que Moisés demorava. Moisés, ele subiu para ter um tempo com o Senhor e escrever as tábuas. Vocês conhecem essa história. Só que ele começou a demorar e o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniram-se em volta de Arão. Arão, ele era o líder. Arão, ele foi escolhido por Deus para ser porta-voz de Moisés, porque Moisés, ele arrumou um monte de desculpa para não fazer aquilo que Deus estava mandando, mas de repente o Senhor falou, ó, você não tem desculpa, você foi escolhido para fazer uma grande obra, e todas as suas limitações eu vou cuidar. Então, é algo que o Senhor está falando aqui para nós. Talvez nós possamos pensar, eu não sou capaz de fazer isso. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele está falando, as suas limitações, deixa que eu cuido. E aí Ele arrumou Arão. Arão era o irmão de Moisés e Arão foi o porta-voz dele. Então, todo momento que Moisés entrava lá para Faraó, falar, deixa o meu povo ir, o Arão estava sendo porta-voz de Moisés, porque Moisés tinha uma dificuldade na fala. Enfim, esse era Arão, o cara que
estava junto com Moisés. E eu me lembrei de um pregador que faz parte da nossa família espiritual. O nome dele é Dan Duque. E o intérprete dele se chamava Davi Gomes. Gente, esse cara era incrível, incrível. Às vezes, o Dan Duque estava ministrando e o Davi, ele entrava tanto no poder porque ele tinha uma conexão tão grande com o Dan Duque. Eles juntos estavam conectados com Deus, que o Dan Duque ficava sem intérprete. Porque, de repente, o Davi já estava lá jogado no chão e não tinha mais ninguém. E eu me lembrei dessa cena quando eu comecei a ler sobre Moisés e Arão. Então, gente, Arão era um cara que era assim com Deus também. Ele sabia tudo aquilo que Deus pensava. Ele sabia coisas sobre o coração de Deus também. Então, ele não era qualquer pessoa. Ele não era um leigo, ele não era um recém-convertido. Mas ele era alguém que já era empoderado pela palavra de Deus. E olha só, uma das falhas, ele ouviu a multidão que quer viver Cristo do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Olha só. Então reuniram-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, levanta, Arão. Você é o líder, levanta. Faça para nós deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então Arão, uma das falhas de Arão foi ouvir a multidão. E era engraçado que se nós observarmos o que aconteceu no deserto, o Senhor, ele protegia o povo embaixo da nuvem. Então nós sempre ministramos. Ficar embaixo da nuvem é você ficar embaixo da palavra de Deus. Quando se refere ao povo do deserto, ficar embaixo da nuvem é receber uma orientação de Deus. Tanto que Steve Jobs copiou essa ideia. Porque no seu iCloud, sabe para que serve? Eu coloquei no... Ai, gente, estou esquecendo as palavras em português. Sou chique. Não, mas eu coloquei no dicionário. Uma palavra muito comum em inglês eu usar. Eu coloquei no dicionário para que serviu o iCloud do iPhone. Olha só. O iCloud, ele funciona o seguinte: tudo que é de importante, tudo que você não pode perder, você coloca no iCloud. E lá vai ficar protegido e vai receber atualizações automáticas. Ele copiou. Então, quando estava embaixo da nuvem, então as atualizações de Deus eram automáticas sobre o povo no deserto. Só que quem saía debaixo da nuvem, olha, a nuvem andou, nossa, cadê? Nem vi. Já foi. Mas olha só, ao invés de ele ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz do povo. Outra coisa, o que ele fez, gente? Ele começou a pedir recursos para realizar o desejo do povo. Vou repetir. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Ele começou a pedir recursos para fazer uma igreja de acordo com o que o povo gostaria de viver. Spoiler, não vos engane. Eis que vão falar: o Cristo está aqui, mas ele não está. Vocês estão felizes? Diminuiu.
Só que outra coisa também, né, diminuiu, mas eu vou falar para vocês que uma vez Jesus também fez um discurso e não era muito legal. Não era um discurso da caixinha de promessa. Era um discurso do conserto. Porque esse conserto vai nos levar à eternidade com Ele. Então, Pedro ficou preocupado e falou, olha só, diminuiu o amém da igreja. E aí Jesus falou, Pedro, está preocupado? Pode ir com eles. E Pedro falou, não, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém? Amém. Vocês estão dormindo ainda, gente? Aleluia. Terceira falha de um líder. Realizar o que eles pediram. Ele chegou a realizar o que eles pediram. Está no versículo 4. Este, recebendo-a das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, estes, ó Israel, são os deuses que tiraram vocês do Egito. Se a gente parar para pensar nessa frase, imagina que aqui é o bezerro. Esse aqui foi o Deus que te tirou do Egito. Eles estavam adorando o Deus que tirou do Egito. Mas da maneira que eles queriam. Da maneira que não era o que Deus tinha falado. Então, eles quiseram adorar a Deus do jeito deles. Pagaram por isso. O líder aceitou, fez o que eles queriam. E ele foi reconhecido como sendo o Deus que tirou o povo do Egito. Outra coisa, mostrar para todos o que ele fez. Mostrar o resultado. Mostrar todo o resultado fenomenal do que eu realizei em todos os anos do meu ministério. Em todos os anos do ministério de Arão, olha só o que eu fiz. Versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor, do jeito que vocês querem, mas vai ter festa, e vai ser muito boa essa festa. Pode chamar a melhor mídia, pode chamar, nós vamos bombar no Instagram. Vai ser o maior número reunidos em nome do Senhor, da maneira que vocês querem, porque vocês pagaram por isso. Aleluia. E quando eu comecei a ler isso, me gerou um temor. Não que nós somos melhores que ninguém, gerou um temor, porque a Bíblia também diz, aquele que pensa estar de pé, toma cuidado para que não caia. Então se você bate no peito e fala assim, olha, ainda bem que nós não fazemos. Então, querido, você toma cuidado. Toma cuidado, porque amanhã você pode estar lá, fazendo a mesma coisa que você está criticando. Aleluia. As festas, gente, presta atenção, as festas estão cheias de gente vazia, só tem barulho. Versículo 17. Josué, que ficou no pé do monte, ele estava esperando Moisés, e aí Deus falou assim, olha, aquele povo desobediente, ingrato, desleal, eles estão fazendo algo detestável aos meus olhos. E aí Moisés desce e encontra com Josué, e Josué fala assim, olha, estou ouvindo barulho de guerra, estou ouvindo barulho de concerto, estou ouvindo um grande barulho de uma igreja clamando, estou ouvindo barulho de uma igreja que está com a boca no pó, eu estou ouvindo barulho de uma igreja que está pedindo concerto. E aí Moisés fala assim, não é isso não, é só uma festa, é só festa. Com tudo aquilo que eles querem, eles pagaram para ter essa festa, do jeito
deles. Não estão pregando o que a Bíblia diz, sabe por quê? Porque isso não dá ibope. A igreja, hoje, spoiler, tá, gente? Spoiler do que tem acontecido. As igrejas têm feito algo que não agrada ao Senhor. Como? Ministrando a palavra. Nossa, mas eles estão pregando a palavra, então. Eles estão pregando a palavra parcial. Eles não estão pregando a palavra total. Porque se pregar total, foi o que a Adriana falou aqui. O que eu quero pegar da Bíblia, aí eu vou viver. Mas aquilo que eu não quero, aquilo que é conserto, aquilo que é isso, aquilo que vai me trazer um prejuízo, eu vou ficar quieto. Eu não vou pregar. Então, mas eu vou pregar sim. Eu pego aqui uma partinha da Bíblia. Vocês concordam? Amém? Então tá bom, vamos bater nisso. Só que daí a outra parte não, porque a outra parte, a igreja inteira não vai estar lá. Porque a outra parte está tudo lá dentro. Amém? Vocês estão felizes ainda? Só querem festa. Mas aí o que aconteceu? Pergunta aí. O que aconteceu, pastor? Deus queria exterminar todo aquele povo. Aleluia. Jesus, olha o nosso coração para ver se nós estaremos também nesse mês, Jesus. Sonda o nosso coração e nos coloca num caminho reto, Jesus. Deus queria exterminar aquele povo. Moisés intercede pelo povo, Deus recua, Moisés chega para o responsável da igreja. Moisés chegou para o responsável da igreja. Olha só. Versículo 21 ao 24. Deixa eu achar aqui. 21 a 24. Depois Moisés perguntou a Arão: o que você fez, sua anta? O que... Desculpa, saiu. O que você fez a este povo para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? O que você fez com esse povo? Moisés aparece. Moisés aí nesse caso está tipificando, gente, Jesus. Jesus vai chegar para a igreja e vai falar para o líder. Não é para quem está sentado, não é para membro, não é para recém-convertido. É para o anjo da igreja. Ele vai falar assim: o que você fez com a igreja? O que você fez com este povo que você está levando eles para condenação? Ou se você vai num bom advogado, queridos, e ele erra com você, você perde uma causa. Se você vai num médico, passa por uma cirurgia, pode ser um dos melhores. Igual eu fui há 4 anos atrás, foi um dos melhores lá da minha cidade. Gente, saiu fora do controle do médico, mas não do controle de Deus, eu quase morri. Mas se você vai e entrega seu filho, qualquer pessoa na mão de um médico e erra, morre, tudo bem, mas você tem uma chance ainda. Agora, se você entrega a sua vida para um pastor, para um líder que te leva, está te levando por um caminho que não é de Jesus, querido, você não tem mais chance. A sua eternidade vai ser nos braços lá do capeta. Então nós temos que prestar bem atenção. Então Moisés, ele falou: o que você fez? Cara, o que você fez com esse povo? Para onde você levou esse povo? O que você tem feito com a igreja de Cristo? Você líder que está ouvindo essa mensagem. Você pastor que está ouvindo essa mensagem. Essa não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de conserto. Porque ainda há tempo de conserto. O que você tem feito com a igreja de Cristo? O que estamos fazendo com a igreja de Cristo? Sem a estatura
do varão perfeito, sem nós termos o nosso particular com Deus, vai ser impossível nós permanecermos sem negociar as coisas. O que temos feito com a igreja? Pregue a verdade de Deus, mesmo que venha a ser a denúncia do prédio torto. Porque quando nós estamos pregando toda a verdade, nós não precisamos atacar. Nossa, olha, fulano faz isso e dá nome, faz... aquelas coisas que nós observamos nas redes sociais, nós não precisamos. Mas se nós permanecermos reto, o torto vai ser denunciado. E olha só o que aconteceu no capítulo 26 a 29. Pôs-se de pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Isso aí Moisés falando. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, ao quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de ponta a ponta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia morreram uns 3.000 homens. Moisés tinha dito: consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Pregue a verdade de Deus, nem que para isso você tem que pôr a espada na cintura, querido. Você não é pegar uma espada e pôr, mas você tem que ter Bíblia para você andar com ela. Porque quando você tiver Bíblia, você vai começar a denunciar os irmãos, os seus vizinhos, os seus filhos. Deus, ele não tem vínculo. Deus, ele tem propósito na nossa vida. Ele não é preso por vínculo, ele é preso ao propósito. Ele ama o propósito. Preserve a sua santidade, querido. Preserve a sua santidade com todo temor. Ela é uma ponte que vai te levar à plena intimidade com Ele. Olha o que diz João, capítulo 14. Gente, eu sei que não é uma mensagem tão agradável. Talvez vocês queriam ter a vitória, mas a vitória já foi derramada para vocês. Mas essa é uma palavra de extrema importância, porque nós não vamos ser enganados. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, palavra de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se nós preservarmos a nossa santidade, mas como nós vamos fazer isso? Talvez seja algo tão fora assim da nossa alçada pensar: nossa, mas santo é só o Senhor. Mas se a Bíblia diz para nós sermos santos como Ele é santo, é porque existe uma maneira. Nossa, lá a Santa Rona está falando, não. Longe disso. Mas quando nós falamos sobre santidade, vem falando sobre um propósito que o Senhor, Ele tem na nossa vida. Se Ele tem esse propósito, isso é possível sim acontecer. Porque a palavra santo vem falando sobre separação. Se nós estamos aqui nesta manhã ouvindo essa palavra, uma palavra de um spoiler do que vai acontecer, do que já está acontecendo.
sobre um conserto na nossa vida, um conserto na minha vida, um conserto na sua vida, nós estamos sim amando a Jesus, nós estamos querendo nos separar de tudo aquilo, do sistema de Jezabel, de tudo aquilo que está sendo denunciado sobre o sistema de Jezabel dentro das igrejas. Fora ali no mundo, querido, você sabe o que você não pode e o que você pode. A bênção e a maldição. Esses dias eu estava conversando. Será que Deus, ele é severo e ele vem nos punindo? Aí eu lembrei de um versículo que em Deuteronômio 28 fala que a bênção e a maldição está aqui, ó, para todo mundo. Só que a gente escolhe. Porque quando a bênção, nós escolhemos a bênção, nossa, só prospera o irmão, ele só acontece coisas boas. Existem sim, né, algumas adversidades, mas quando as pessoas escolhem um caminho ruim a percorrer, acontece as maldições que já estavam preditas, que nós fomos atrás, falando, eu quero isso. E vai dar tudo bom. E na verdade a gente vê que não. Isso aí é lá no mundo. Mas quando nós estamos falando a respeito de igreja, a respeito da noiva de Cristo, uma noiva sem mancha, sem mácula e sem ruga, nós estamos falando de uma santidade, nós estamos falando de estarmos separados, de cada vez nós queremos parecer mais com Cristo. Jesus, nós queremos ter o pensamento do Senhor, nós queremos agir como o Senhor em todo momento. Então, quando nós vamos tendo essa conscientização e ação, porque não basta apenas saber que você tem que fazer, mas você tem que fazer. Todas as coisas começam a acontecer e aí nós vamos rumando para a estatura de um varão perfeito. Tenha a atitude de vocês igual a de Cristo. Ele se entregou por todo mundo. Será que você é capaz de estar pegando uma caixinha do concerto e você se entregar por irmãos? Nossa, mas o irmão está fazendo isso, mas está acontecendo tal coisa e lá é mais fácil. Queridos, o Senhor, Ele está fazendo algo na nossa vida e nós temos que mirar para frente, mirar para o alvo e esquecer o que está acontecendo do lado. Porque Ele falou para colocar a espada na cintura e ir atrás. Nós não precisamos perseguir, mas nós só temos que pregar a verdade. Baseado na espada, baseado na palavra de Deus. Então, é possível sim nós nos separarmos de todo esse sistema. Como? Está aqui, ó. O que ele permite e o que ele não permite. A totalidade da palavra está aqui. Você vai usar a totalidade. Quem quer ser totalmente de Cristo, levanta a mão. Então, usa totalmente a palavra dele. Eclesiastes. Não negociamos, amém? Não abrimos concessões, Deus não abre concessões. Eclesiastes, capítulo 10. Diz assim: assim como uma mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e honra. Lembra do prédio torto? O que vocês olharam e bateram os olhos primeiro? Foi no prédio reto ou no torto? No torto. Pode ter mais peso do que sabedoria e honra. Talvez você possa não ser reconhecido, talvez você possa não ter a honra que você tanto gostaria, que você tanto merece, mas está tudo bem. Você está tendo isso lá no céu. Não aqui. Você está tendo isso lá. Então, quando o povo estava lá no deserto, estava tendo a maior festa, mas Deus não estava aprovando. Então, nós temos que ficar presos nessa palavra. Nós temos que entender que nem tudo aquilo que o povo está aplaudindo, o povo está celebrando, o Deus Todo-Poderoso, Ele também está aprovando, Ele não está.
E olha aí esse versículo de Eclesiastes, não tem como abrir uma concessão, porque imagina um tonel, sei lá de quantos litros de óleo, o óleo mais caro do mundo, para você fazer um grande perfume, e aí de repente cai uma mosca. A Bíblia diz que vai trazer mau cheiro, então são pequenas concessões ou a mosca é muito grande, gente? Mas nem que seja uma varejeira. É uma mosca, é pequena. Pequenas concessões. Vamos lá, imaginar outra coisa. Aqui não muito, porque nós usamos muita garrafinha de água, certo? Mas imagina que você está lá no Brasil, dentro da sua casa, e lá na sua casa você chamou um pedreiro para ele fazer um serviço, e de repente ele olha dentro da sua caixa d'água. Quantos litros? 10 mil litros uma caixa d'água? 10 mil litros uma caixa d'água. Nossa, tá cheia a caixa d'água, água limpinha. Só que daí ele pegou uma amostra da água e ele fez uma análise. E nessa análise estava detritos de rato. Mas é só 10%. Não precisa se preocupar, tá bom? É só 10%. 90% da sua água está potável. Somente 10% tem fezes, urina e ossos de rato. Quem bebe? Por que a nossa vida tem que ser 90% de santidade? E 10% do jeito que a gente quer? – 90% não é totalidade. Totalidade é 100%. Ai, nossa, uma palavra pesada, querido. Sinto muito. O evangelho é assim. Caixinha do concerto. É essa que vai te levar para a sua eternidade com Cristo. E olha só. Por que eu falei que a nossa santidade ela é uma ponte para a nossa intimidade com Cristo? Olha só, voltando lá em João, o que a gente já leu. Talvez você não prestou atenção no que está escrito no finalzinho de João 14, 21. Já estou terminando, Santa Ceia hoje. O pessoal já pode se preparar para a ceia, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse finalzinho do capítulo 14, versículo 21. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Todos aqueles que amam o Senhor, obedecem, existe a revelação de quem é Cristo na nossa vida. Como nós vamos ser santos? Amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, e o resultado, a revelação do Filho perfeito sobre as nossas vidas. Um filho obediente, um filho que não poupou a si mesmo, mas ele se entregou. Amém? Vocês estão felizes?